Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos dando mais um passo neste nosso tempo do Advento. Acendemos mais uma vela dentro desta nossa coroa. Estamos no domingo que é chamado Gaudete. São 2 domingos na igreja que são reconhecidos como o domingo da alegria. Então, o Gaudete, nesse tempo do Advento, e nós temos um letário que é o tempo da Quaresma. E o que é Gaudete? O que é letário? O que significa? Alegria, alegrar-nos. Porque dentro do formulário da missa, a antífona de entrada é tirada do livro dos Filipenses, da carta de São Paulo aos Filipenses. E ali São Paulo fala à comunidade de Filipos: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, pois o Senhor está bem perto. Então, nós olharmos para a alegria do tempo do Advento com este termo de Gaudete é diferente de nós olharmos para a alegria do tempo da Quaresma. Porque no tempo do Advento, este Gaudete, este alegrai-vos, Gaudete, Dominus Semper, ele quer indicar que a nossa alegria precisa ser uma alegria que espera, uma alegria que vive de esperanças, uma alegria que se renova constantemente, porque sabe em quem confiar, sabe em quem acreditar, sabe em quem viver. E é interessante porque aí nós usamos a roupa rosa, e aí vira e mexe a gente escuta nesse fim de semana: ah, é tão bonitinho o padre de rosa, que não sei o que, Por que nós usamos rosa? Porque a gente percebe até nas flores que é um roxo que recebe uma porção de branco, o branco do tempo pascal, o branco de que nós nos iremos nos encontrar daqui a 15 dias para celebrar o Natal do Senhor. Então, este roxo que recebe esta dose de alegria, porque o Senhor virá, ele recebe então esta tonalidade rosa, tal como essas florzinhas que nós estamos vendo aqui. No centro está roxo, mas ela recebe ali aquela porção de branco e ela se torna desta cor rosada. E assim é a alegria que precisa transbordar no nosso coração. Não uma alegria rosada, mas uma alegria em que a gente perceba que o Senhor está sempre conosco. Porque se a gente fica achando que é uma alegria rosada, pronto, todo mundo vai ficar parecendo uma Peppa Pig e tá legal. Ainda se o padre é gordinho, né, vai ganhar o George, o pai da Peppa. É o George, o pai da Peppa? Eu não sei, eu não tenho criança em casa, eu não sei. Quem tem criança em casa sabe. Aí o padre gordinho fala assim: ah, parece um porquinho, parece o George, né? Não é uma alegria rosada para todo mundo ficar parecendo um porquinho. Não, mas é uma alegria de expectativa de saber: nós temos um Senhor que veio e um Senhor que está no meio de nós, um Senhor que caminha conosco, o Emanuel, como diz nas profecias do Antigo Testamento. Não é uma alegria como nós vamos no show e aí ficamos horas na fila esperando para encontrar com o nosso artista, com o nosso ídolo, e aí quando
participa do show, fica com aquela alegria eufórica, realizei o sonho da minha vida, conheci essa pessoa que eu tanto esperava conhecer, e aí vai embora, no outro dia é segunda-feira, tem que trabalhar do mesmo jeito, e segue o baile, porque a gente tem que continuar ganhando a nossa. E aí a alegria se vai embora, a alegria se esvai. A alegria não é eufórica desse jeito, não é passageira desse jeito, mas a alegria do rosa, a alegria do advento, este o Senhor está perto, é porque nós sabemos que o Emmanuel caminha conosco. Nós já ouvimos ao longo deste tempo de advento, que o tempo de advento se divide em duas formas. Até o dia 16, nós tratamos e falamos muito sobre a parousia, o termo que fala da segunda vinda, o termo grego que fala da segunda vinda, o encontro que Jesus virá numa nuvem de glória para julgar os mortos. E a segunda parte do advento é quando nós entramos na novena, chamada de novena do Natal, ou como nós temos aqui, a novena de Nossa Senhora do Ó. E essas duas partes falam então da vinda do Senhor, este advento, esse Senhor que há de vir para julgar os mortos, e este Senhor que veio para nascer no ventre de Nossa Senhora e nos salvar do pecado, nos salvar daquilo que oprimia o nosso coração, o jugo que oprimia o nosso coração, a nossa vida enquanto humanidade. Porém, neste dia em que nós falamos da vinda do Senhor e falamos que o Senhor está no meio de nós, deste Emmanuel de Deus conosco, nós temos que perceber uma terceira vinda do Senhor, deste Senhor que vem continuamente junto conosco. No prefácio da missa de hoje, aquela oração antes de irmos para a oração eucarística, nós vamos ouvir falar que nós temos o irmão como uma figura da presença de Cristo que se estabelece, deste Senhor que vem e permanece conosco, quando nós olhamos o nosso irmão. Porém, há uma vinda do Senhor muito maior do que o irmão, que é a vinda do Senhor na Eucaristia, e Ele permanece conosco. Nós podemos visitá-lo no sacrário, nós podemos adorá-lo no sacrário. Os nossos ministros vêm aqui buscar a reserva eucarística para levar para os nossos enfermos. Este Senhor permanece conosco e é levado àqueles que precisam, àqueles que têm fome deste Salvador. E o Senhor continua vindo, porque em cada Santa Missa que temos neste altar, este Senhor continua vindo para nos alimentar. Não só no fim de semana, e entendam como essa comunidade é agraciada, porque ela não acontece missa uma vez por semana, como nós temos as comunidades que se reúnem somente ou no sábado ou no domingo. Aqui nós temos a graça de ter sábado e domingo. É a única comunidade, tirando a nossa matriz, a Santa Isabel, que a gente faz de matriz, é a única comunidade que tem celebração, que tem missa, e como nós temos um número bom de padres agora, temos 3, às vezes 4, nós temos missa quase todo fim de semana, quase os 2 dias. Então nós temos missa 2 dias no fim de semana, e mais do que isso, de terça a sexta, nós temos missa aqui. Então esse Senhor está vindo para esta comunidade todos os dias, nos exame a segunda. Todos os dias o Senhor visita esta comunidade. Todos os dias o Senhor visita o bairro do Portal do Éden. Todos os dias o Senhor está vindo a nós. Então o nosso coração precisa rejubilar, o nosso coração precisa se alegrar. E de novo, não na alegria eufórica, não na alegria passageira, não nesta alegria efêmera que se perde facilmente, mas uma alegria que é perpétua, uma alegria que é constante. Seja na desgraça, mas eu estou no Senhor, mesmo na desgraça. Então bendito seja o nome do Senhor. No meio do desespero, no meio das preocupações, bendito seja o nome do Senhor, porque eu ainda tenho o Senhor. Lembra do casamento, vocês que casaram na igreja? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Por que estar com o outro? Porque é um compromisso. Mas todos nós temos este compromisso com Deus, mas não da nossa parte, porque da nossa parte muitas vezes nós somos falhos, mas é um compromisso firmado da parte de Deus. Na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, Deus está conosco. Então é isso o motivo de alegria. Seja ganhando da Coreia, seja perdendo da Croácia, precisamos ter a certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor é junto conosco. Seja diante das
escola, para terminar a escola agora nesse fim de ano, seja nas dificuldades de relacionamento de um com o outro, precisamos viver na alegria, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor vem a nós. Tem uma música bonita do seminário, em que nós estávamos lá, e eu amava aquela música do seminário. Eu estava até pensando em me meter a cantar aqui, mas depois que eu descobri que tinha alguém ali gravando, eu peguei e falei assim: não vou fazer isso não, vou deixar quieto, vou falar de novo, igual eu falei na missa da Cima, porque eu tenho vergonha, vai para a mídia depois desse negócio aí, porque não estou pronto para ir para a mídia ainda, não estou pronto para passar para você, parece. A música diz assim: Ele vem a nós sobre os montes e altas montanhas. Ouça a voz do amado que diz: não demais, vinde a mim. É sua voz que nos chama e nos diz que a noite passou. Despertai para quem vos amou e vos amou até o fim. E eu acho isso tão bonito, porque fala de despertar para quem vos amou. É uma música que vem para nos indicar e mostrar: ó, acorda para a vida. Não fica restrito aí no seu mundinho, no seu umbigo, no seu orgulho, na sua soberba, achando que você é o centro do mundo, que você tem a unção do sol, que é o centro do universo, porque o Senhor é contigo. Então desperta para aquele que te amou até o fim. E isso ressoava nos meus ouvidos depois da missa, e ficava: eu preciso despertar para aquele que me amou. E aí nesse tempo, a alegria, justamente esta alegria do Senhor, este alegrar-vos no Senhor, é justamente isso: despertar para quem nos amou, e nos amou até o fim. Não ficar buscando alegria em outras pessoas, porque as pessoas distraem. Não ficar buscando alegrias em outras doutrinas, porque as outras doutrinas também têm falhas e distraem. Não buscar a alegria, a resposta em outras práticas que dizem respeito, contrário às práticas religiosas cristãs, porque aquilo não agrada o coração de Deus. Despertai para quem vos amou e vos amou até o fim. E aí, uma vez mais, qual é o fim deste amor? O fim deste amor é a cruz do Senhor. Derramou o seu sangue, derramou sua vida integralmente por amor a todos nós. Deixou-se ser transpassado por amor a nós. Então por que ficar mendigando amor? Por que ficar mendigando alegria, se aquele que entregou a vida completamente, nos amou até o fim, é capaz de nos dar todo tipo de alegria, é capaz de nos dar todo tipo de ânimo, todo tipo de entusiasmo? Comunidade São Francisco de Assis, Portal do Éden, precisamos parar de andar cabisbaixos, precisamos parar de andar desanimados. Ainda que lá fora tudo concorra para nos desanimar, ainda que lá fora toda a situação que nós vivemos nos desagrade, pode ser que esteja faltando coisas dentro de casa, pode ser que fomos mandados embora do serviço, pode ser tantas coisas que viriam para nos derrubar, mas despertai para quem vos amou, porque este que vos amou até o fim. Este que veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, veio para nos amar até o fim, veio para assumir a nossa condição, para nos resgatar justamente desta condição, para nos amar e nos amar até o fim. Olha que interessante, porque nosso Senhor hoje está lá no meio da galera, e aí chega os discípulos de João Batista, amando de João Batista: é verdade que você é o Messias, ou será como é? E aí Jesus não pega ali cheio de si e fala: eu sou o cara, eu sou Deus, qual é que você passa de ano? Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: vocês estão escutando o testemunho, vocês estão vendo com os próprios olhos, aqueles que são aleijados andando, os mudos falando, os cegos enxergando. Então tudo isso já é indicativo. E aí é interessante porque eles voltam para João e contam tudo isso. E aí a gente pode olhar esse evangelho e falar assim: Jesus não respondeu. Então, se nem Jesus, que é Deus, respondeu o que foi perguntado, por que eu tenho que responder? E aí é legal, porque lá em casa, na minha família, a gente vive tendo essas tretas assim, sabe? Porque a gente aprende lá assim, que nunca responde uma pergunta com outra pergunta. Se te perguntou, você responde, acabou. Não é para fazer outra pergunta. Porque lá pai e mãe é cheio disso, né? E o meu irmão também é do mesmo jeito, e nós quatro, quando eu estou lá, vive nesse negócio. Por
que tal coisa? Aí meu pai, mas por que isso? Aí já olha todo mundo e fala assim, você responde uma pergunta, outra pergunta. Aí meu pai fala assim, mas Jesus diante de Pilatos respondeu a pergunta de Pilatos com outra pergunta. Pai, o senhor não é Jesus, o senhor é só o pai, não é Jesus. E aí a gente pode pegar e querer assumir isso e falar assim, nem Jesus respondeu o que eles estavam querendo, por que eu tenho que responder? Não, nós não somos Jesus. Só que a resposta de Jesus em dizer, olhar os sinais, olhar os prodígios, João Batista iria recordar da profecia de Isaías. A profecia de Isaías que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Lembra? O povo foi exilado lá na Babilônia. Em Jerusalém não sobrou nada, era um deserto. E aí na profecia de Isaías, nós vemos o reflorescer de Jerusalém. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Sarão. Exulte a solidão, floresça como um lírio. Aquilo que estava no deserto floresça. Esta profecia de Isaías diz respeito a este povo que estava perdido lá no exílio, e Deus vem restaurar os ânimos, vem restaurar a alegria, vem restaurar o vigor, o ânimo. E aí aquele povo percebe, estamos voltando para Jerusalém. Só que isso não é um sinal completo, isso é uma parte. A completude será em outra hora. E aí quando Jesus vem e realiza todos estes milagres, João pega e fala, será que é ele? E aí quando Jesus fala, olhem estes sinais, escutem o testemunho deste povo, João Batista sabia que a profecia de Isaías, que havia sido feita há 800 anos atrás, quando o povo ainda era cativeiro na Babilônia, agora estava se concretizando. Porque este Senhor, que libertou o povo da Babilônia, mandou para Jerusalém, agora estava de fato libertando aqueles, mas não do poder opressor romano, mas libertando aquele povo da tirania do pecado, da tirania do demônio. Então para nós, está aqui o segredo da alegria. Não ceder às tentações do demônio, não ceder às investidas do maligno. A nós cristãos, a alegria há de vir em nossa vida, este ânimo, este entusiasmo, há de vir em nossa vida, quanto mais nós renunciarmos ao demônio e às suas seduções, e abraçarmos este Senhor que veio, este Senhor que virá, mas este Senhor que continua a vir todos os dias neste altar, em cada Santa Missa. E aí é interessante, porque na profecia de Isaías fala, criai ânimo, não tenhais medo, vede a vosso Deus que vem, endireitai os joelhos, endireitai os pés, tomai fortaleza. E aí São Tiago completa. Lembra, Tiago escreveu, Jesus já tinha voltado para o Pai, a pregação já estava acontecendo ali no contexto dos Atos dos Apóstolos, mas aí Tiago fala para aquele povo, vós ficai firmes e fortaleceis vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Então Tiago, ele retoma aquilo que foi a pessoa de Jesus e retoma aquilo que foi a profecia de Isaías para dizer àquele povo, permanecei firme, não vacila na fé, não vacila na tentação. E aí nós podemos dizer para o nosso tempo, não vacila nos pecados, não vacila nas heresias, não vacila na mornidão, na frouxidão, não vacila na indiferença, tanto faz, tanto fez eu ir na missa. Não vacile nisso. Endireitar os joelhos, criar ânimo, visitar o Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro. Ele vem a nós despertar para quem nos ama. Quando você sai da sua casa para vir à missa, todo fim de semana, e por que não fazer um compromisso daqui até o Natal, vir todos os dias? Sai de casa dizendo, Senhor, minha vida não está lá essas coisas. Eu estou como uma laranja, agaçado. Mas eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu preciso me despertar para o Senhor. Então que nessa missa o Senhor possa vir a mim. E na Eucaristia que eu irei comungar, que o Senhor possa vir ao meu coração e devolver ânimo, devolver esta ousadia, esta alegria. Senhor, que toda frouxidão vai embora de mim, que toda indiferença vai embora de mim, porque uma coisa que nós não precisamos neste tempo é de corações indiferentes. Nós precisamos de corações decididos. E neste tempo de advento, neste domingo da alegria, a maior alegria que nós podemos oferecer ao nosso Senhor
E assumir em nossa vida é a alegria da decisão pelo Senhor. É a alegria de dizer: tudo aquilo que era velho precisa passar da minha vida. Preciso renovar a minha vida. E renovar na vontade de Deus, renovar na vontade do Senhor. Fica o convite, irmãos, para este fim de semana e para esta semana e a completude do tempo do Advento. Daqui até o dia 24, na véspera de Natal, nos dedicarmos mais ao Senhor, abandonarmos mais as obras que nos afastam de Deus, abandonarmos mais as tentações do maligno, abandonarmos mais o nosso egoísmo, para assumirmos na nossa vida a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E assumir tudo isso com alegria, porque a única coisa que não nos será tirada é a pertença do Senhor, é o amor deste Senhor, e este amor que nos amou até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja